Jesus. Jesus. Nós temos fome e sede de Ti, papai. Nos ensina a discernir os tempos, as estações, pai. Nos ensina, pai, a compreender, Senhor. Nos ensina a Te ouvir, Espírito Santo. Jesus. Comece a orar aí no seu lugar, amém? Comece a falar com o Espírito Santo. Papai, nós te amamos, Jesus. Nós te desejamos neste lugar, papai. Oh, papai, nos faça acessar nesse momento, Senhor, a dimensão do Espírito, Pai. Oh, Jesus. Faça esse exercício agora, para que a sua mente não se distraia. Amém? Não se permite se distrair. Hoje pela manhã nós começamos a falar sobre o processo do crescimento dessa pequena sementinha que foi lançada. E nós fomos para o período de germinação, processo do broto, processo depois da estruturação, da adolescência, da juventude, das folhagens. Iniciamos ali sobre a indução floral, que ainda não é o botão floral, mas é os processos de dores, de crescimento, para nos dar senso de propósito, de vida, para nos dar autenticidade. E depois desse lindo processo, a gente inicia o botão. Eu vou correr aqui um pouquinho nessa parte, porque na hora que eu estava aqui no louvor, o Espírito Santo me mostrou umas coisas tão assim lindas, sabe? E são coisas que precisam fluir aqui nessa noite. Então eu vou ser bem objetiva na palavra, para que o Espírito Santo flua em nós. Eu vi Elias, o Senhor mostrava Elias ali no Monte Carmelo, preparando. E eu fiquei contemplando aquele momento dos céus, com expectativa, para ver uma manifestação do poder de Deus ali. E o Senhor falando para mim, isso ali está florindo algo na vida de Elias. Vai ser fecundado algo ali. E eu fiquei vendo assim, Elias naquele processo, preparando o altar, preparando cada detalhe de acordo com o que Deus ordenou que ele fizesse. Quando ele viu aquela nuvenzinha lá, né, tantos processos, e eu vi a expectativa, eu senti Elias ali, sabe? Eu estou falando isso porque o Espírito Santo me levou que tem Elias aqui. E talvez você está nesse processo, preparando alguns altares, nessa expectativa de que algo aconteça, e o Senhor vai fazer algo hoje. Então aquele que tem esse ministério profético, cria essa expectativa. E aí depois, no finalzinho, ajoelhada, o Senhor me levou a contemplar, gente, ele é lindo. De repente eu vi os pés
do rei Assuero ali, Esther chegando, ele erguendo o cetro. E aí o Senhor falou para mim, existem Esther aqui. E é um dia também em que eu vou erguer o cetro. Estão em jejum, se consagrando. Eu levantei, estão para transicionar. Eu vou provocar isso. E eu vi aquela cena e foi tão marcante. Se permita fluir nesse lugar. Às vezes o Espírito Santo vai começar a te mostrar alguns lugares. E não é uma visão só. É um lugar de contemplação. Você vai contemplar. E na contemplação é diferente. Porque na contemplação você se envolve com aquilo. Você observa os detalhes. Você vê a riqueza de cada detalhe. Sabe? E você percebe. E deixa de se tornar só uma história na mente, entende? E aí eu vi aquela cena, que coisa linda. E aí depois o Espírito Santo me levou aonde eu vi aquele cativeiro. E de repente o barulho, né? Daquele, não sei, o carcereiro, né? Abrindo. Aonde José estava. Chegou seu tempo, José. O Senhor vai tirar pessoas também desse cativeiro. É tempo de cativeiros também serem abertos. Então, eu gostaria que o seu coração tivesse uma expectativa em Deus. Em Deus. Porque tudo aqui é pelo Espírito. Eu não sou nada... Ninguém aqui, as canções, essa estrutura, tudo isso aqui vai passar. Tudo que Deus faz é sobre Ele, a glória dEle, a honra dEle. Tudo, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Coloque sua expectativa em Deus. Amém? Então vamos lá. Abre comigo a palavra do Senhor. Em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui nessa parte do broto não, gente, do botão, do botão, aonde já foi algo fecundado, não, na verdade já está pronto, né? Já está amadurecido, a estrutura reprodutiva, já tem ali a parte masculina, feminina, o óvulo já está pronto, mas ainda está ali fechado, né? E é um processo que também pode ser abortado. Faltando poucos passos para florir. Você acha que o inferno, qual a probabilidade de haver uma fragilidade em você ao ponto de algo ser frustrado? É quando as coisas estão prestes a acontecer. Então exige muito mais cautela, vigilância e prudência. Porque o diabo, né, o seu adversário, ele fica aí, ó, ao teu redor. Ele está procurando, ele está tramando para matar, para roubar e para destruir, para haver morte de algo. Então esse processo ele precisa ser cuidadoso, porque é muito propício da gente ficar naquela ânsia e não observar algumas coisas que eu vou trazer aqui nessa parte. A planta forma botões de flores que protegem os órgãos reprodutivos em desenvolvimento, e esses se desenvolvem até estarem prontos para florescer.
né? A fase de desenvolvimento pessoal e profissional, no lado humano, atinge o seu auge. A pessoa se prepara para florescer, que pode significar atingir metas de vida, realizar sonhos ou alcançar um estado de realização e contentamento pessoal e profissional, né? Estou falando na estrutura humana. Espiritualmente falando, você também está pronto ali, está tudo, né? Mas, querido, o que é perigoso para abortar esse botão, que é tão bonito também, né? Se vê, né? Tem tantas plantas que a gente vê um botão, fica tão bonito também, mas ainda não está aberto, ou seja, não vai se tornar fértil. Gente, a impaciência, forçar o desabrochar, pode fazer com que esse botão venha perder toda a estrutura dele. Às vezes a gente fica naquela ânsia, aquela ansiedade de ver logo. A gente quer apressar, a gente quer arrumar meios e formas. E aí nas emoções a gente faz escolhas erradas. A gente já acha que a gente já está compreendendo, acha que a gente já está maduro o suficiente. E aí a gente precipita, toma passos, decisões e não nos consultamos. E nos precipitamos também em dar um passo que talvez ainda não está tão no momento adequado. Então é um momento onde você precisa de ter muita precisão do Espírito Santo. Amém? Você precisa também tomar cuidado com o ambiente hostil, tanto físico e emocional, que produz a negatividade. Sabe, essa questão do bem-estar, você precisa estar num lugar que te dá bem-estar, que te traz a paz. Existem processos que você está sendo forjado para ser estruturado. Mas existe um momento que você não está na fase de ser estruturado. Você está na fase de nutrir aquilo que é muito delicado. E você precisa compreender e discernir esse tempo. Existe tempo que Deus vai te colocar no meio de pessoas que é para te forjar, mas existe um momento que você tem que se retirar dali. Porque senão vão te matar, vão te intoxicar, vai ficar tóxico o ambiente. Quem já se sentiu assim? Aquele momento que você está encontrando a plenitude, aí você começa a voltar para trás e querer viver alguns processos, talvez que você já controlava lá, que você já dominava, mas Deus está te transicionando, entende? Está te transicionando. E aí você tenta voltar para alguns ciclos que Deus, na verdade, está te tirando. E ali é muito perigoso, porque são palavras destrutivas. Essas pessoas, elas não valorizam aquilo que você está se formando. Elas não querem ter alegria no espírito de ver a mulher que você está se tornando, como a irmã testemunhou. É como uma afronta. Um espírito de Caim, sabe? A excelência daquilo que o Senhor está fazendo em você provoca ira naquela pessoa. E infelizmente o inferno se levanta ali para literalmente matar, como matou Abel. Em um relance, te lança uma pedra e corta esse belo de um botão que você está se tornando. Porque talvez você corre o risco de acreditar naquilo. E aquilo te alimentar. Vocês já viram falar, né, tem uns estudos aí da física quântica que mostra que a água, né, a fotografia da energia, né, existe uma energia que a gente não vê, mas as palavras negativas, isso é bíblico, as palavras têm poder, né? Então aquelas palavras que vão falando ali, eles tiraram, né, os cientistas, depois vocês se aprofundam, a foto de vamos dizer assim, de uma maneira mais simples para a gente entender, de uma água, o cientista tirou a foto da imagem que saiu depois que liberou uma palavra boa, digamos assim. E aí a foto, ela tinha uma imagem referente àquilo. E aí depois falou uma palavra ruim, coisas ruins. E aí a água tinha uma imagem totalmente
distorcida, ela absorve tudo. Depois vocês estudam e é cientificamente comprovado. Então, você é 80% ou mais, né? Eu não sou muito dessa área, mas muita água você é, querido. Você é basicamente água. E quantas vezes o inferno usa dessa estratégia? Se você olhar no YouTube, tem um videozinho de uma criança que fez um experimento, que pegou 2 plantinhas. Quem aqui já viu esse experimento? Muito interessante, né? E começou a falar só coisa ruim para aquela planta, todo dia a mesma planta. Ela era tratada do mesmo jeito, no mesmo ambiente, com água, com tudo certinho, mesma terra. Mas aquela criança falava todo dia, sua feia, você é isso, é aquilo. E para outra planta, conversava com aquela planta, falava. E passaram os dias, aquela planta que estava toda ruim, feia, desestruturada, mas que recebiam palavras boas, ela foi tendo vida, gente. E aquela palavra que era toda, aquela planta que era toda estruturada, mas recebia toda aquela carga, aquela energia ruim, ela foi, definhando. E a criança no final chorou, porque ela se emociona. É bonitinho esse vídeo, porque ela ficou triste de ver como que as palavras dele, foi capaz de destruir aquela plantinha. E ela chorou para a plantinha, porque ele ficou assim. Então, quantas vezes essa é a estratégia do inferno? E a gente tenta lidar com algumas coisas. Existe tempo que a gente tem que sair fora, irmão. Romper com esse ciclo. Romper com esses padrões. Para guardar aquilo que é santo. Não tolerar esse tipo de coisa mais. E isso faz parte de você ser comprometido com aquilo que o Senhor está gerando em você, né? Pessoas que drenam energia. Meu Deus, como que isso é cansativo, né? Quem é que lida com isso às vezes? No momento que você está prestes a produzir, o inferno levanta um exército de gente que drena você. Você tem que desviar assim, para lá e para cá, para sair fora. Porque sangue de Jesus tem poder. Por isso que é importante nesse tempo você ficar mais recluso mesmo. É necessário, algo que está para nascer. Algo está para nascer e você sabe, discernindo no Espírito, você compreende e exige de nós essa prudência, né? E aí, vamos entrar para a etapa 6, a floração. Quando esse botão, ele vai se abrir. Os botões se abrem e as flores se desenvolvem completamente, prontas para polinização e reprodução, né? Porque a gente associa a flor para essa coisa bela. Porque a gente deu essa explanada hoje de manhã, mas algumas pessoas não estiveram. Então, só para você entender, a flor, ela é muito mais do que só para embelezar. A flor, ela é para reprodução, né? Ela precisa reproduzir. E os botões, eles se abrem e desenvolvem completamente, prontas para polinização e reprodução. E se for fecundada, ela produz um fruto, né? Vamos abrir lá em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. A floração, ela traz esse momento de plenitude. Esse momento onde a mulher, ela está plena. Essas intercessoras intercedam por mim, estou sentindo muita batalha, amém? Existe uma guerra espiritual aqui. Nesse momento, a mulher, ela está na plenitude, ela precisa estar plena. Porque o propósito dela estar plena não é um propósito para ela estar aqui na terra feliz, só por estar feliz. Ela está plena, porque aquilo que Deus se relaciona precisa ser algo maduro. Precisa ser algo maduro. Apocalipse, né? A gente fala ali que é um casamento
da noiva. Não é sobre uma menina que vai ao encontro de um namorado. Já não é um colinho mais. É um casamento de uma mulher adornada, preparada. E quando a mulher, ela encontra nesse processo, ela chega na floração, ela encontra a maturidade, ela está plena. Está ligado a essa etapa. E aí, querido? O Senhor começou a trazer algumas coisas para mim sobre essa etapa de estar mulher, estar plena. Quando a gente vai lá para... Deixa eu pegar aqui. Depois eu chego lá. O momento de prazer e o momento de reprodução. Em Gênesis, lembrei. Tantos versículos que eu anotei aqui. Abre comigo lá, Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28. (27 e 28). Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui o Senhor criou o casal, o casamento, entende? A intimidade aqui. A fertilidade, o processo que está pronto para ser fecundado. Eu estou trazendo você agora, o homem e a mulher, para você entender que Deus, quando planejou isso, Ele nos ordenou que nós fôssemos férteis e multiplicasse. Então, essa tem a ver com a essência e com a ordenança daquilo que Deus criou e desejou. Porque tudo aquilo que Ele fez em nós tem a ver com a imagem e a semelhança daquilo que Ele é. Deus é esse Deus relacionável. Deus é esse Deus íntimo que fecunda as coisas. Deus é esse Deus que fecunda, mas Ele não quer só fecundar para reproduzir e multiplicar. Não é sobre isso. A planta é uma planta. Mas o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E Deus não nos fez só para multiplicar algo. Ele nos fez para ter prazer. Aí quando você vai para aquela, em Cantares 2, capítulo... Vamos lá para Cantares. Capítulo 2, versículo 2. E essa parte, ela é linda. Marcou um episódio na minha vida aqui em Brasília. Né? Eu vivi, pastora Julieta foi uma querida que me ajudou a provocar, a sonhar, a desejar, a entender esse Deus que é muito mais do que aquele homem que multiplica, sim. Não, lá, sonha com os detalhes do bebê, pensa no quarto como você quer, né, pastora? Vai traindo essas coisas, atrai. Olha essas cores nessas flores, é para atrair. Mas quando a gente não entende com quem a gente está se relacionando para haver um momento íntimo, a gente não vai atrair. Você entende? Você vai atrair, esse processo é delicado, querido. Parece ser simples, mas não é simples. É complexo, por isso que eu preciso de muita oração aqui, porque aquilo que eu ministro às vezes é profundo e não é tão fácil de compartilhar. Mas é um momento extremamente delicado, profundo, íntimo, sério, santo. E a gente se condiciona às estratégias do inferno e
replica conhecimentos, sofismas em relação à sexualidade, que a gente não compreende o que é ser íntimo. É um pouquinho sobre isso. Então, em Cantares 2, você vai ver rasgado aqui o amor de Deus, o amor de Salomão com a amada dele. É amada para lá, amado para cá. Quando você compreende essa linguagem com Deus, esse romance, você começa, papai. Cadê? Cantares 2. E o processo que eu engravidei da Anabela, né? Quando eu casei, o Senhor me deu um sonho e eu vi um anjo que falava assim, um anjo de luz. Eu via muita luz e ali no meio, eu sabia que a minha filha estava no meio daquilo, eu não via, mas ele falava, é a sua filha que está ali, ela vai se chamar Anabela. E quando eu passei 7 anos aqui, eu fui engravidar, né? Aqui em Brasília, eu não sabia que eu ia passar por tantos processos difíceis. Eu tinha um problema de esterilidade e depois, no final, fazendo tratamento. No final, o Gabriel também tinha um problema. E aí, parecia que era algo impossível. Cheguei aqui, desesperada, no gabinete da pastora Hilta. E falei assim, pastora, já estou cansada, né? E ela foi ali, bradou sobre mim. E fortaleceu minha fé. E eu entrei naquela atmosfera ali. E quando eu cheguei em casa, falei para Gabriel o resultado do exame dele. Ele olhou para mim e falou, você não entendeu não, amor? Agora que a gente vai engravidar. Deus fechou todo o processo, porque a Anabela vai vir debaixo de milagre. Porque é assim que é a história dela. Gente, passou 2 meses. Eu tinha 1 ano que eu não tinha ciclo menstrual. Gabriel viajava uma semana sim, uma não. Passou 2 meses, comecei a sentir mal-estar. Falei, mas como que eu vou estar grávida? Eu nem ovulei. Nem menstruei. E o Gabriel, era o dia do meu aniversário, ele falou, faz o teste, vai que você está grávida. Eu estava muito mal-estar. Fiz o teste. Só que eu fiz no outro dia, a falta de fé, né? Eu falei, não, vou fazer no outro dia. Estava grávida. Mas eu cheguei aqui na pastora, nossa, Deus, né? A Marjorie também estava na época aqui. E quando a pastora estava no telefone, eu lembro direitinho, a pastora Julieta estava no telefone. Quando eu cheguei, eu não aguentei, ela estava no telefone, eu falei, tô grávida. Ela largou, ela nem deve lembrar, eu sei que ela largou assim o telefone, debruçou na mesa e começou a chorar. Eu lembro que a pastora Hilton estava no templo orando, e eu cheguei, nem queria saber, só falei assim, estou grávida. E dava cada salto, né? E foi um episódio lindo, lindo esse processo de fecundar. E a palavra que o Senhor me deu do porquê bela. Eu falei, Ana, amém, eu entendi o processo, eu fui agraciada, mas por que bela? Bela é beleza? Não, eu quero mais profundo, Senhor. E o Senhor me levou lá em Cantares e falou, o inverno passou, vem minha bela, a primavera está chegando. E é isso, o inverno passou, existem episódios que é de dor, de luto, forjado, mas chega ciclos da nossa vida, como eu estava no meu 7º ano de casamento, né? Fechando um ciclo ali, aonde tudo estava propício para ser fecundado, mas olha o processo. Eu estava aberta, eu estava ali com tudo espiritualmente falando disponível, mas para haver esse milagre, né, da fecundação, desse processo de transicionar, houve uma abertura que eu tive que dar, de me rasgar. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Em Cantares 2, você vai ler, eu vou ler só para lembrar da minha linda Anabela, porque ela é literalmente a primavera na minha vida. Eu amo cantar para ela. É primavera, te amo. Para ela entender que ela é a minha primavera, né? Vamos lá? Olha como que é lindo esse romance. Eu gostaria que você estivesse atraindo essa atmosfera para esse lugar. Atrai isso.
Eu não sei como você é, mas quando você quer ter um momento íntimo, é se preparar, querida. Quando você quer essa presença, você se prepara. Né? O que você quer atrair? Eu quero atrair essa profundidade com o Espírito Santo. Então começa a atrair. Sabe, a mulher não foi chamada para ser secona, para ser assim. Tem momentos que você tem que ser durona ali na luta, amém? Mas não. Para estar fértil é diferente. O dia que a mulher está fértil, ela está como, gente? Sensível, né? Não, eu não posso. Essa referência de... A Débora, ela teve um momento de guerra, mas ela teve um momento que ela voltou, ficou lá. A mulher precisa disso também. Então eu queria que você atraísse essa atmosfera, porque vai ser necessário. Deus não está aqui hoje para falar, eis que te digo, não. Ele está aqui para dizer, e aí, você está pronta? É algo íntimo, é diferente. A bênção pode ser liberada, como Jesus liberou para muitos. Mas aquele momento de Pedro com Jesus ali, Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Pedro. E Jesus tão romântico ali. Você me ama, Pedro? Você sabe que eu te amo. Ele te desfaleceu, foi fecundado ali na hora nele ali. Desfaleceu aquela rigidez, aquele homem, eu sou da luta, só que pega a espada e corta a orelha. Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. O coração dele desfaleceu em amor. O romance criou e foi enxertado nele. Entende? Essas coisas, elas nascem nesses episódios. Por isso que o Senhor me mostrou esse momento de romance de Elias. Você acha que quando ele estava fazendo aquele altar ali... Querido, você não tem noção da intimidade que ele estava com Deus. Do detalhe que estava sendo colocado, pedra por pedra. Para atrair a glória de Deus. Oh, seja detalhista naquilo que você prepara para Ele. É sobre isso. Essas flores lindas, coloridas. É sobre atrair Deus. É atrair a glória de Deus. Ei, você precisa aprender a atrair a glória dele, porque no ambiente de glória que as coisas são fecundadas. Sei. É no ambiente de glória. Ei, aonde Deus vem. E quando a glória vem, ei, você vai se despir de tudo. De tudo. Não é sobre um entendimento, é sobre a glória. O que é a glória? É sobre isso. Gente, eu não sei, mas eu sou apaixonada demais por Jesus. Eu fico assim, sabe? Inquieta. Deixa o Senhor despertar isso em você. Se você não tem isso, em nome de Jesus, quero compartilhar dessa unção com você. Eu quero compartilhar, eu gosto. Eu não gostava. Eu vou falar de algo para vocês aprenderem. Nós estamos num congresso de mulheres, né? Quando eu casei com 19 anos, muito nova, casei com o Gabriel na igreja, eu não entendi ainda o que era uma vida sexual saudável. E quando você alcança isso em Deus, em santidade, como isso reflete na sua vida com Deus? Você quer Ele toda hora também. Verdade. Aí você fala, mas pastora, não. Eu não gosto, eu fui abusada. Você lembra do Espírito Santo? Eu sei que não deve ser fácil. São marcas, são dores. Mas você não foi formado para ser escravo de nada. Aquilo que o diabo tentou te tirar, é porque é nessa área que você mais vai evidenciar para Deus. Pense assim. Se o diabo te tirar isso de mim, é porque isso é muito para mim. E aonde ele tentou tirar, aonde ele tentou marcar, ali o Pai vai me dar com abundância. Não aceite se submeter. Não aceite. Mas pastor, eu não gosto, não tenho. Eu estou falando isso uma conversa muito aberta, porque o Senhor quer santificar isso. Isso é bíblico. Isso é bíblico.
Isso é bíblico. Se você tiver uma vida saudável, sexual, em santidade com o Senhor, claro, nada, estou falando de coisas bizarras não, tá, gente? Gente, você fica plena. Se deixar o namoro de manhã antes de trabalhar, na hora do almoço e na hora de dormir. Porque é bom, é Deus que fez, eu sou casada. E aquilo me deixa plena, me renova, me dá energia. Por quê? E é assim com Deus. Entende? Parece forçado, mas eu vou pegar versículo que vocês vão entender. Não permita que o diabo roube isso de você, mulher. Não permita. Aí eu vejo algumas mulheres falando assim, é porque eu não gosto muito, pastor. Vai aprender, então você não gosta de ter intimidade com o Espírito Santo. Você chega aqui, você só quer sair pra guerra, só guerra, só guerra. Eu amo a guerra, gente. Me mandei eu guerrear, marchar que eu amo. E também, porque eu me tornei forte. Mas eu amo a intimidade também. Eu amo ser mulher, eu amo me entregar, eu amo estar aberta. E aí, é tanto assunto, né, gente? Tanta profundidade. É a plenitude. Se nós estamos falando de vida plena, a gente não pode deixar de tocar nessa área. Porque é a área que mais o diabo vai tentar investir. Mas a sexualidade, ela é assim extremamente importante para a estrutura humana. Deus criou o homem. Deus criou o homem com essa estrutura. Ele criou. E eu tenho certeza que se você foi marcado, o Senhor vai te curar essa noite. Mas eu estou numa idade que talvez, eu conheço tantas mulheres mais velhas, que foram mulheres mais velhas que me ensinaram e conversaram sobre isso comigo. Eu era leiga do assunto. Você lembra que eu falei que eu gosto de conversar com mulheres mais velhas? Eu tinha uma pastora que, muito querida minha, ela falava, Dali, você é uma mulher nova, jovem, tem um esposo novo. Você tem que, como que conversou comigo, né? Porque eu acho que ela percebeu algumas coisas assim, que ela queria me amadurecer nisso. E aí, eu falava, gente, a pastora com essa idade está nesse ânimo todo. Aí eu fiquei com vergonha. Hoje eu entendo, a gente vai amadurecendo, ficando mais mulher. Mas é os hormônios da menopausa. Eu não sei, vai fazer uma caminhada, pede o seu estratégia, vai no médico, né? Vai tratar isso, não deixa isso para lá não, como se isso não tivesse nada a ver com espiritualidade, como se isso não tivesse nada com santidade. Você coloca o seu marido num lugar complicado, irmã. Em nome de Jesus, não aceite que o inferno invista nessa área da sua vida. Toma posse disso, toma posse. Não fique escandalizado com essas coisas, são coisas santas. É Ele que deu a você um presente de Deus. Amém? Amém? Amém, igreja? Amém. Porque quando a gente está nesse lugar, a gente é alegre. É hormônios que são liberados, muitas coisas. E aí o inferno investe para ficar aquelas mulheres muito assim, depressivas, sisudas. Não que tudo está ligado a isso, mas é uma ferramenta. E não, em nome de Jesus seremos plenas, porque é tempo de florescer. Amém? E nesse processo, querido, o Senhor, calou Jesus. Vamos lá. Na floração, você desfrutará dentro dos parâmetros do casamento. O prazer sexual é parte do desejo de Deus para a intimidade conjugal. Em Gênesis, o livro, né? O Cantares é um livro poético que fala detalhes. Provérbios fala, né? Ali em 5:18, alegria e satisfação contínua na intimidade com a sua esposa. Depois você lê, né? É uma expressão profunda o momento íntimo, a fecundação, algo ali, o ato sexual, né? Vocês entendem? É um assunto um pouco assim. Eu gostaria que vocês não fossem, porque a religião faz isso, a religiosidade faz isso. A gente se escandaliza quando fala a fecundação, o ato sexual, aí a gente trava. Aí o que a religiosidade faz? Você já viu pessoas religiosas como que elas se tornam? Nossa, eu cheguei em casa do marido, quer saber? Com as mulheres assim, ó. Isso é religiosidade. Em nome de Jesus, você põe isso um pouquinho dos infernos, gente. Isso não procede de Deus, não. Entendeu? O momento que o Senhor quer ter, a referência que Ele nos dá e nos ensina, está no parâmetro do casamento.
Nós somos a noiva e vai haver uma expectativa. E a nossa relação com o Espírito Santo precisa ser profunda e íntima. Sem ficar tampando, sem ter vergonha, sem reter. Não pode. Senão você não vai conseguir encher, não vai produzir, irmã. Entende porque eu tenho que tocar nesse assunto? Não vai. Você não vai compreender a linguagem de Deus com você. Vai ser muito íntimo, você vai ficar assustado. Porque você está querendo só a linguagem assim. Quando os leprosos chegou, eu preciso da cura da lepra. Receba aí, você foi curada. Você está querendo essa voz, mas não. Olha a voz depois de um processo que Pedro ouviu. Pedro, você me ama, Pedro. Foi uma conversa mais profunda e íntima. De uma relação mais profunda. E daqui a pouco ainda dá destino para ele. Você apacenta as minhas ovelhas. Então, esse momento de maturação precisa que você compreenda. Compreenda que vai necessitar de um preparo da noiva de Esther. Por isso que Deus mostrou Esther. Que se adornou, se preparou. Por isso que Ele mostrou. Preparou todo aquele preparo para que ele olhasse, se levantasse, essa minha mulher. Não precisa de tirar ela daí não, porque ela simplesmente entrou, né? Nas câmeras, é assim. O véu se rasgou e o Senhor está lá, vem. E você chega lá assim, ó. Então tá, vem cá, Deus, vamos ali. Não tem expectativa. Entende por que precisa santificar a outra área lá? Porque a outra área lá vai refletir nesse lugar aí, que vai produzir coisas profundas em você. Aí você vai chegar para Deus de uma maneira mais... Se o seu marido já aconteceu situações e episódios na sua vida que talvez você se fechou, irmã, perdoa. Gabriel tem um testemunho que ele teve vício em pornografia. Eu casei com o Gabriel na igreja, firme, consagrei, casei virgem. Quando aconteceu toda uma situação que ele me trouxe, situações tão desconfortáveis, processos do crescimento dele. Eu tenho o meu, quem sou eu para chegar a dizer que ele é o pior e eu sou a santona? Não foi fácil, doeu. Mas eu escolhi olhar para ele como Jesus olha. Eu escolhi o perdão, sabe por quê? Na hora que você estiver ali, ó, com aquelas cores vibrantes, com pólen, com tudo preparado, você vai ter que atrair. Porque tudo isso aí é para atrair o inseto, é para atrair, para haver a polinização ali. Se você não, se o inferno, por isso que eu comecei em Provérbios, a palavra que eu comecei a iniciar, sobre o coração, que é a terra lá, a base, que precisa continuamente, mesmo crescendo, essa terra continuamente ela precisa de ser cuidada, né? Dependendo do período de frutificação, receber um NPK ali, para nutrir, estruturar ela no nutriente daquela etapa, que aquela planta está ali. Então, querido, esse coração, ele precisa estar nesse momento aí, extremamente livre. Porque senão você vai exalar, raiva de você. Você vai exalar de você, é sempre um humor difícil, uma mulher mal-humorada que fala com os filhos com uma intolerância. Porque o seu coração está cheio de amargura. Não perdoa. Libera essas pessoas que te fizeram mal. Olha para elas com amor, como Jesus olhou. Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Sabe para quê? Para que você nessa hora, não é sobre o outro, é para que você esteja limpa e pura. Não tem a ver, porque eu quero a justiça de Deus na vida dele. Não vou. Não é sobre isso, seu olhar nem está ali. Você está amadurecendo, você quer que o Senhor alcance com graça e misericórdia, como Ele orou e pediu por você. Então você está lá, nesse processo, e é tão importante para você ser fértil. Só quem foi estéril, talvez, tem expectativa tão grande para se tornar fértil. Estou entendendo esse mistério de Deus comigo aqui agora. Às vezes Deus nos marca para isso. Ele despertou fome em mim, para que eu fosse uma boa parideira, que gerasse filho. Hoje eu já tenho 3, tá?
E tive um monte de deixar. Gabriel fez vasectomia, mas se deixasse, eu acho que a gente ia ter mais filhos. E eu ainda volto, eu falei, poxa, a gente podia ter mais um, né, amor? Eu ainda assim, porque filho é muito bom. E aí, eu te falo, esse momento que Deus me marcou, me deu. Gente, é muito bom. Você está naquele. Sabendo que você está fértil. Olha em Gênesis, quando Deus criou. Para você ser fértil, multiplicar. Isso é vida, gente. É vida fluindo de você quando você está fértil. É vida de Deus. E a opressão do inferno vai vir para tentar gerar morte em você. Nesse processo para você exalar. Sabe o quê? Sabe o que você vai atrair? Com essa mágoa, com esse rancor, com essa resistência que você tem em mudar a sua mente e transformar ela. Você vai atrair aquilo que você está resistindo em perdoar. É isso que você vai atrair. Que a vida é assim, ela vai te ensinar. Você vai se tornar igualzinho aquela pessoa que você não quer perdoar, para você entender ela e perdoar. Eu não perdoo minha mãe, meu pai, porque foi assim. Você vai se tornar o mesmo pai. É um ciclo, porque você não está rompendo o padrão. Talvez sua mãe e seu pai se tornou assim, porque eles também viveram isso, também não, e ficou. E até quando? Quando você vai para esse processo de nascer de novo, você não está mais querendo ser uma flor para a sociedade, para provar para as pessoas que você é bom o suficiente, não. Você quer florescer para glorificar o nome do Pai. Você lembra que a gente leu lá no início, em João, o nosso agricultor tem uma expectativa em você. O nosso agricultor tem uma expectativa nos frutos. E são frutos que precisam glorificar o nome do Pai. Não são frutos para afirmar quem você é para as pessoas. Não é. Para dizer que você não é essa pessoa. Você que vai ver que eu sou bom. Não é sobre isso. Não é. Então, nesse processo, querido, se permita se aprofundar nele, sabe? Para você, perdoa o Senhor, perdoa. Aí a cor, a energia, aquilo que você vai atrair, vai ser a expectativa daquilo que você gera. E eu estava no quarto hoje, e eu fiquei olhando os detalhes, né, daquilo que foi preparado ali no quartinho aqui da igreja. A excelência de tantas coisas ali. E às vezes as pessoas pensam assim, é porque tem dinheiro. E eu sei que não é isso. Eu sei como a minha querida falou ali. Nós vendemos não sei quantos fricassê. Fizemos fricassê durante um ano, fizemos... Nanana. E aí você vai atrair excelência. Você vai dar a excelência. Você atrai a excelência. Debaixo de sacrifício e esforço. Quantas pessoas não alcançam essa plenitude porque não quer atrair, só quer, como na terra aqui, ir lá usufruir, entendeu a relação íntima? Você não está ali para só usufruir, porque quem faz isso é prostituta, você não é prostituta. Você não é uma prostituta, mas talvez se move como uma prostituta. É forte essa palavra. É forte. A prostituta só quer receber os benefícios ali. Ela vai lá, recebe, dá o que o outro quer, tal, mas ela quer algo em troca ali, ponto. Tá só de olho. Ela não é algo com propósito. E aí quando eu olhei aqueles detalhes, eu falei, Senhor, libera mesmo uma excelência sobre cada dia mais, sobre aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Obrigada, porque como eu aprendo. E aí, eu queria até ressaltar isso, porque eu creio que o Senhor tem algo muito forte, né? Eu preciso trazer isso, Camila, né? Eu estava observando, na hora que eu estava na mesa lá fora, ontem, depois do culto, Camila é a filha da pastora, e a gente já se conhece desde o período que eu morei em Brasília, a gente sempre foi amigas, e eu fico olhando a essência da Camila, né? De estar ali com aquela touquinha de TNT, indo lá, servindo. E aí ontem ela subiu lá no quarto de tarde, ontem ou hoje de tarde? Hoje. Subiu lá no quarto à tarde,
Entrou lá e falou, Dali, estou ajeitando o seu quarto aqui, deixei o seu café da tarde aqui. Aí eu fiquei observando aquilo, constrangida, né? Porque eu estou acostumada a servir, né? E às vezes ser servida é constrangedor um pouco. E aí eu vou falar, isso aqui não é para entender algumas coisas, porque o Senhor tocou no meu espírito para falar isso. E aí, na hora que eu estava sentada lá, chegou uma irmã falando de um problema que houve no banheiro. Entupiu, pedindo Camila para... O que a gente vai fazer? E a Camila, tipo assim, bora lá desentupir, né? Eu já vi que ela estava atrás do negocinho lá para desentupir o vaso. A filha da pastora, querida. Você está entendendo? Ela não tem necessidade de estar em evidência. Deus preparando algo. Isso aqui tem a ver com esse preparo. Deus preparando Camila para algo que está nascendo na sua vida, minha amiga. Com essa essência, com esse coração que você tem. Quantos ministérios hoje que eu já conheci, que filhos de pastores, nosso Deus, eles precisam estar num lugar de destaque lá, sabe? Não entenderam o que é servir, o que Jesus falou. Ei, vocês... Né? Jesus ensinou o tempo inteiro ali, lavando os pés dos discípulos, servindo. E isso precisa ser guardado nesse ministério, nessa casa. E eu oro para que a igreja compreenda o que é a casa pastoral. Que por mais que ela se submeta a esse processo de Deus na vida dela, que vocês sempre, no momento que o Senhor levantar, como fez com Davi, haja um respeito por essa casa pastoral. Haja respeito. Respeito. Porque o preço que se paga não é fácil. E como é triste, sabe? Filhos de pastores que estão às vezes ali comprometidos. Como o diabo vem para tentar abortar esses botões que estão sucedendo. A igreja precisa guardar essas preciosidades. Camila é preciosa. Eu sei que a igreja ama muito ela, mas o inferno não. Então sempre tem aqueles que dão brecha. Fecha mesmo. Pega a Miriam que estiver fazendo a fofoca. Pega a Miriam que está toda leprosa. Põe ela para fora do arraial mesmo, irmão. Não permita. Põe para fora do arraial para ser tratada. Não para exclusão, mas para ser tratada. Para não corromper os bons costumes. Para que o lugar daquilo que está sendo forjado nela não seja para você não reconhecer a autoridade que a casa pastoral carrega nesse lugar. A família, né, que tem Bruno, né, a esposa, todos, eu percebo assim como são bons servos, humildes, porque o Senhor está trabalhando. E essa casa, ela tem dado os frutos que glorificam o nome do Senhor. E eu oro para que esse processo de floração, você venha aprender com essas figuras que está aqui mostrando que é sobre servir. Você já viu a pastora Ailton tendo necessidade em algum momento de estar aqui? O tempo inteiro ela quer. Quantas figuras de autoridade que tem medo de um filho na fé crescer, tirar o brilho, né, da pessoa. O prazer e a satisfação da pastora Ailton é produzir frutos que glorificam o nome do Pai. Ela não está preocupada se aquela pessoa vai tirar, né, o brilho. O prazer e a alegria dela é de ver você frutificando. Então honre isso, guarde isso. Porque essa é uma ferramenta que você precisa olhar e aprender para exalar o perfume que você precisa exalar, de servir, de ser um bom servo. Nós falamos de cores, nós falamos agora do perfume. E eu vou correr aqui para fechar. Algumas das coisas que talvez te trava e te fecha para se tornar uma pessoa íntima e profunda é a rejeição e a traição. A rejeição, ela coloca em você um medo que pode te afastar emocionalmente para evitar. É uma proteção exagerada, é uma tentativa de não se magoar novamente. E aí você se fecha.
E aí você pensa, mas eu não sei, eu acho que eu ainda não estou florindo. Eu acho que eu não estou preparada para florir. Porque você precisa ter o controle nas mãos. Pessoas que ficam com muito medo, inseguras, elas sempre precisam de ter o controle. E elas não se lançam, entende? Por causa da rejeição. E por causa de traições, quebras de alianças, dores na alma, que marcou muito. Por isso que esse testemunho veio hoje. Mas ela encontrou um amado. Ela encontrou, como ela falou, um Lorde. Você entende o testemunho hoje? Ela encontrou, mesmo toda marcada, destruída, arrebentada. O que fez ela forte não foi ela sair de um relacionamento. O que fez ela forte foi ela ser capaz de se abrir de novo. Quantas mulheres querem se vangloriar e se tornam arrogantes e olham a figura do homem e já desacreditam naquilo que Deus disse que pode acontecer. Aquela pessoa que te feriu estava endemoniada, a sua guerra era espiritual e o diabo tomou. E você tomou uma decisão de sair debaixo daquele jugo do inferno e liberou. Mas quando o Senhor te propôs algo novo, essa mulher forte, essa mulher apaixonada por Jesus, por isso que ela é intensa, vibrante, você vê que ela vibra vida nela, né? Ela não se permitiu, porque ela tem vida nela, ela quer fecundar, ela quer ser fértil. Ela não se submeteu só em ficar ali, militando contra tudo aquilo para defender as mulheres, e eu vou proteger as mulheres agora e cuidado e... Não, querido, esse lugar eu já vivi, é destrutivo, ele tira a plenitude de vida. Deus pode sim colocar um Lorde na sua vida, mas esse Lorde aqui hoje, primeiro precisa ser Jesus. Ela só foi encontrar esse Lorde, porque ela permitiu o Lorde Jesus, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, vir ao encontro dela e se tornar o amado da alma dela. Ela se permitiu, como aqui em Cântico dos Cânticos: sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. E o amado diz: como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. E a amada diz: como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Eu tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ai, gente, coisa linda. Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. É o amor. Sem amor, o que a palavra diz? Diz, você é um sino que não presta para nada se não fizer barulho. É a mesma coisa se você não tiver amor. Não presta para nada. Você pode ter o dom da profecia, o dom disso, o dom daquilo. O amor é tudo. A sua relação com Deus precisa ser, encharcada de amor. E eu quero que o Espírito Santo nos batize com esse amor. Nos batize com esse amor. Essa é a relação da noiva com o noivo. Há uma expectativa pelo amado seu. Se permita ser curado da rejeição. A insegurança, ela dificulta em acreditar que são amadas e valorizadas, o que as levam a se retrair. O medo da intimidade com Deus é um medo de ter um confronto com a própria imperfeição. Não, deixa ser trabalhada, querida. Sabe? A insegurança sobre o amor de Deus. Porque, mas espera aí, será que Ele é capaz de amar mesmo? O amor de Deus é um amor incondicional. Ele pode lutar para confiar plenamente nele. Dúvidas sobre a própria dignidade de ser amado por Deus. Mas será que eu sou digna? Olha a minha vida, já fiz tanto, eu não sou digna. E aí não consegue, nesse momento, se tornar se tornar fecundo. Você está até ali aberto, tudo certinho. Mas não vai haver fecundação. Porque não há hormônios apropriados, sabe? Não há o cheiro para atrair, não há as cores vibrantes, não vai haver. E aí vai te dificultar ter essa plenitude de se multiplicar e reproduzir algo que você se tornou. E obter aquele belo fruto doce, como que em Cantares está falando. Um fruto doce ao paladar do Pai. Um fruto que agrada
ao Senhor. Fruto de uma profunda intimidade, onde Deus se tornou tudo, seu amado. Onde Ele se tornou seu amado. A falta de confiança, o controle excessivo e o isolamento são coisas que você tem que arrancar nesse momento. Você precisa confiar que o amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Você precisa ter a fé, porque a falta de confiança, que relação que você tem? A prostituta é assim. Por isso que a gente tem que perdoar algumas coisas, porque às vezes a gente, quando Deus olha, como fez com Oséias, e mostrou, é assim que o meu povo. Está vendo o que você está sentindo, Oséias? É assim que Israel está fazendo comigo. Você precisa compreender que algumas coisas que você age, quando você não tem fé, você está ofendendo o amado. Porque a sua relação já é íntima. Isso ofende a Deus, sim. Sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra de Deus diz. É como se você não confiar nele. É achar que ele não sabe cuidar de você. E aí você precisa tomar o controle. Mas para produzir, você precisa se entregar. Você precisa de profundidade, águas profundas. Perder o controle. E ali o Senhor vai ao seu encontro. E de uma maneira profunda e íntima, Ele te toca. E você começa a sondar as coisas que estão no íntimo do coração do Pai. Que não chegou ao seu coração e nem à sua mente. Mas que Ele tem preparado para você. E você fala, meu Deus, Ele sabe de tudo mesmo. Ele me conhece. Olha, você começa a entender que não é dependência emocional nas pessoas. Não é sobre o seu marido te dar, é sobre você compartilhar. Não é sobre você querer receber, é sobre você querer atrair. Você prepara, você atrai. Fica de pé no seu lugar. Elias preparou com zelo aquele altar. Elias preparou com zelo cada pedra, cada detalhe. E assim como o Espírito Santo fica ali esperando. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para a gente adorar um louvor aqui. E aquele louvor assim, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Gostaria de continuar ministrando e o louvor me ajudar. Você vai chegar ao ponto de você falar assim, nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais. Você acha que no momento que você está no momento íntimo, você quer o quê? Precisa ser só nada mais, é você e seu esposo. Ele não vai aceitar dividir a atenção não, querido. No momento da intimidade, você precisa estar ali assim, ó. Se alguém te tocar e tirar sua atenção, começar a conversar com você, você vai ficar um pouco irritado. Meu Deus, meu tio estava tão bom aqui. E aí vai entrando alguns momentos que você precisa ter de vigílias que não tem hora para acabar, porque é tão bom. E aí você quer fazer do culto esse momento, e não é às vezes adequado, porque o culto às vezes precisa de ter um horário, as pessoas precisam ir para casa, responsabilidades, né? Mas a gente vai se tornando tão bom esse lugar que a gente não quer sair dali, porque é bom. E aí você vai se assustar, porque ele vai falar, você está tão bonita hoje, que linda que você está. E você não vai ficar assim, não estou bonita não. Você não está se protegendo, você não está mais com rejeição, entendeu? Você não está lá se fechando, se retraindo. Não. Você fala assim, você gostou? Eu falei, eu gosto de você com essas cores. Aí você pensa assim, mas o Espírito Santo não está preocupado em falar essas coisas comigo, não. O Espírito Santo está querendo revelar coisas. Não, queridos, é sobre isso que Ele primeiro faz aqui dentro. É aqui dentro, o reino de Deus é aqui, ó. E aí você plena, transborda. E aí você vai aprendendo a dar só do que transborda, porque você sempre tem que estar plena. Eu estou aprendendo a ficar plena, eu estou aprendendo. Eu preciso aprender mais. Eu estou na fase agora de aprender a cuidar mais do templo do Espírito Santo. Meu corpo, tirar o açúcar, criar algumas disciplinas, mas vou
Falei com Sabrina, também aprender idioma, porque eu quero estar plena. E o Senhor vai me dando desafios. E você vai multiplicando. Daqui a pouco aquela menina que era tímida, que ninguém imaginava eu com o microfone. Hoje eu já viajo. E as pessoas falam, como que você foi viajar sozinha, longe? Você não ficou com medo? Eu falei, mas o Espírito Santo estava ali. Eu fiquei com muito medo. E o medo é normal, sabia? O medo é normal. O problema é quando o medo, ele te domina e você não tem a coragem. Você precisa de receber o espírito de ousadia, intrepidez e coragem. Que aí pelo Espírito a coragem vai vir. Você vai, medo, você não vai me segurar não. Eu vou. Aí você vai na confiança do Senhor. E aí você começa a provar dele. Aí você fala, nossa Senhor, eu não sabia que isso aqui era tão bom. Ele vai te dando lugares para você acessar. E você vai acessando. Eu me lembro de uma vez que me chamaram para orar, assim que eu cheguei em Alegre, né? Numa reunião que tinha, onde estava o prefeito, alguns secretários. E eu, gente, suava, minhas pernas tremiam. Eu falei, poxa, Jesus, eu me sentia tão menina para estar orando. Eu gaguejei a oração todinha. Oração toda gaguejada. Mas eu fui. E o Pai, na hora que eu saí de lá, o Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo rindo junto comigo. Mas você obedeceu. Eu falei, obedeci, Jesus. São tantos episódios que eu gostaria de compartilhar, né? Eu sou uma pastora mais missionária. Eu me lembro de um dia que o Senhor estava ali, gerando no meu espírito, minha filha. Eu ia todo sábado na cadeia visitar, né? As pessoas estavam presas. E aí, de repente, houve um roubo lá em Alegre. Foram presos gente do Rio de Janeiro. E eu, meu Deus, essas aí eu não vou visitar não, fiquei com medo. Aí o Senhor falando comigo, vai, você precisa ir. Eu sei que foi uns 2 finais de semana sem ir. E tinha uma lá que ficava de saidinha. Ela falou pra mim, Dali, a mulher tá lá te esperando. Já tem 2 finais de semana que ela tá lá te esperando. E querendo ouvir pra você orar por ela. E eu tinha uns 18 anos e eu... Tá bom, Chile, fala pra ela que semana que vem eu vou. Aí chega eu lá. Gente, eu me lembro, eu me arrastando pela rua. Eu andava e parava e ficava angustiada, sozinha. Quando eu cheguei, aquela mulher estava na grade com as mãos para fora, chorando. Chorando tanto, querendo Jesus. E ela falou pra mim. Eu falei com ele que eu queria receber ele hoje. Eu queria que você fizesse essa oração. Que eu ia tirar a minha vida aqui dentro da cela. Foi eu esqueci como que fala, quando é um bando de ladrões, é tipo quadrilha. Uma quadrilha que roubava consultórios odontológicos. Então eram pessoas assim, não era tão assim acostumado a estar preso, não, vamos dizer. Eram gente mais graúda um pouco. Então ela estava meio desesperada naquele processo. Mas Jesus estava indo ao encontro dela. Jesus queria escrever uma história na vida daquela mulher, porque ela tinha fome e sede. Ei, quantas vezes pessoas estão nesse processo, dentro de uma cela, e o amado está ali amando aquela vida. Aí você está nesse momento íntimo e profundo, e o Senhor vai lá, filha, porque Ele é apaixonado, e você começa a aprender a ficar apaixonada. E Ele vai lá, meu coração está pulsando por ela. Essa é a relação de Deus com você, pulsa. Se não estiver pulsando a sua relação, tem algo errado. Porque você precisa ser noiva. Ei, você tem que vir para o culto e ficar, Senhor, o louvor entra, você provoca, querido. Eu quero o Espírito Santo, você tem que atrair. Tenha que ter vibrações boas, as cores, sorrisos, movimenta os seus braços. Não aceita o jugo da opressão. A opressão, ela se instala para tentar reter o fluxo de vida que tem que ser liberado aqui. Então tem hora que você tem que fazer força. Você tem que andar. Se eu estou sentindo um peso aqui, você vai começar a andar. Aí você começa a ver gente que é muito produtiva, uma pastora aí, o que é? Marcha, igreja! Ora, igreja, ela está movendo as águas. Então eu quero ver você movendo as águas. Porque existe algo aqui hoje que precisa ser liberado. Mas tem alguns que estão dispersos, mas não tem problema, porque tem aqueles que querem. Eu quero ver você movendo as águas. Ei!
Comece a orar aí onde você estiver. Comece a falar com Ele. Senhor, libera. Se você precisa liberar o perdão, no lugar que você estiver, você vai liberar. Você vai escolher agora. O que você quer? Você vai reter. Você vai reter. Perdoa. Não exale esse perfume de ódio, de raiva. Essa mulher raivosa, essa mulher intolerante por causa da raiva. Coloque para Ele agora: Senhor, sabe o que eu senti? Eu senti tão humilhada aquele dia. Como eu tenho raiva. Ei, Ele vai te escutar. Aquele dia que a minha mãe me tratou, me desdenhou, eu tive uma raiva. Ah, eu não gostei. Ele vai falar: eu sei, eu senti sua dor aqui. Ele vai te ouvir. E não vai desfazer da sua dor. Fala para Ele o que você sentiu. E no final você fala assim: mas eu escolho, Senhor. Eu escolho perdoar. Porque escolhi ser nobre. Porque o amor é nobre. Eu sou nobre. Escolha a nobreza. Deixe esse trapo de imundícia para trás. Porque o Senhor te chamou para florir. O Senhor te chamou para exalar o bom perfume. O bom perfume de Cristo, que te amou de tal maneira que deu a vida dele por você. Para de picuinha, mulher. Pouquinha coisa tira sua paz. Ei, ei, Senhor. E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. E nada mais. Sim, vai liberando. Libera, Senhor. Libera fome, paixão, 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 Senhor. Ei, você que quer essa medida, vem aqui na frente, amém? Pode. Eu gostaria de te chamar. Você que quer uma medida nova, você que quer ser fecundada por algo novo. Ei, vem aqui na frente, enquanto esse louvor começa a se entregar, começa a atrair a atenção dele, começa a atrair a atenção dele. Aquela mulher de fluxo de sangue, ela foi ao encontro. A mulher com fluxo de sangue, ela corre, ela se desviou dos empecilhos. Ei, vai, toque nele, toque nele, toque nele, toque, mova as águas. Fala: eu não aceito, Senhor, eu não aceito essa infertilidade. Eu quero ser uma mulher fértil, eu quero ser uma mulher apaixonada, eu quero a plenitude de vida. Ei, ei, as intercessoras comecem a orar aqui. Ei, cheira barakataralabashonda rabalabashai, cheira labarabashai. As coisas do Espírito se discernem no Espírito. As coisas do Espírito se discernem no Espírito. Condicione a sua mente agora a ir para um lugar espiritual. Condicione a sua mente em oração. Em oração. Ei. Ei. Ei.
Ele opera milagres, querido. O maior milagre é a água sendo transformada em vinho. É o primeiro milagre dele. Você vai ser transformado aqui. Você vai ser transformado aqui. Transforma a estrutura dessas mulheres, Pai. Quantas flores aqui, Senhor, por fatores da vida se tornaram estéreis, estão adoecidas. Vai mudando, Pai. Cura os enfermos e ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Deus te chamou para o governo. Deus não te chamou para ser Brilha cauda. mais que o sol. Te chamou para ser cabeça. Não se submeta à opressão maligna. Não se submeta à opressão. Semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos. Sim, Jesus. Liberta os Jesus, oprimidos. liberta mesmo, Pai. Quem é semelhante ao Rei, os olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Glória a outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Quem é nosso como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como Quem aqui? nosso Deus? Quem é como nosso? Quem aqui tem um problema com esterilidade? Gostaria de ser mãe? E vive essa etapa da vida? Ei, tem alguém aqui que vive esse episódio, que gostaria de engravidar? Amém? Chega aqui, vamos orar. Chega mais pra frente. Eu creio que espiritualmente falando, pastora, o Senhor vai liberar essa unção. Vai engravidar e vai ser profético, porque é o que o Senhor está fazendo conosco, como a igreja. Amém? Você crê? Fase, etapa. Ei, eu não entendia. Eu falava com Deus: Senhor, eu faço tudo, será que isso aqui é... Eu já perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar. Eu não conseguia compreender. Quando eu vi que Raquel, que Ana, Rebeca, Sara são úteros proféticos que geram profetas. Tem hora, dia e momento. Não é no tempo de vocês, mas você só precisa ouvir algo. Senhor, te pertence, não é meu. Faça deles um instrumento nas suas mãos. É só isso, entrega. Entrega a eles, porque eu sei o que é o seu útero. Porque você é uma mulher, vocês são mulheres que vão precisar entender quem é essa criança que não te pertence. Porque o dia que o Senhor chamar eles, como Samuel precisou de morar em casa de Eli para ser forjado, sabe? O dia que Isaú e Jacó entraram nesse processo ali, Raquel ficou sem entender o que ela estava gerando, gerou divisão no lar,
gerou um grande problema. Porque ela deixou de ser a mãe que ela deveria ser. Ela quis proteger. Maria não. Maria, ela foi uma mãe de excelência. Porque ela viu o filho na cruz. E ela entendeu que aquele filho era para aquele propósito, não era dela. Fala aqui assim para o Senhor, porque talvez é isso que vocês precisam atrair, entendeu? Vocês precisam atrair algo hoje com o Espírito Santo. Vocês vão falar assim: eis aqui a tua serva. Maria falou assim: tua serva. Uma mulher, uma menina praticamente, 15 anos, novinha. Uma cultura onde ela ia ser apedrejada, porque quem ia entender, talvez poderia perder até a vida de José, que era um amado que ela tinha. Mas eu sou sua serva, eu não tenho escolha. E aí eu te pergunto: será que eu sou menor porque eu sou estéril? Não, você foi escolhida para ser mãe de pessoas que vão fazer a diferença. E essa fé já não é uma fé só assim: eu vou engravidar. Não, é uma fé onde você entende o propósito, você crê no propósito, aí você atrai aquilo. Você entendeu? O que é a fé? A fé é isso. Você começa a entender aquilo que o Senhor quer fazer, e aí se torna sobrenatural, porque aos olhos humanos tudo está condicionado a não, mas você já entendeu o porquê. Aí a sua mente, ela é capaz de dizer: sim, Senhor. Mas eu ficar grávida do Espírito Santo, eu não quero entender. Eu entendi. Sim, Senhor. Eu entendi que eu só tenho que obedecer. Eu só tenho que dizer: eis-me aqui. Eu vou orar por vocês, pastora. Eu tenho óleo aqui, pastor, para a gente ungir elas. Eu quero profetizar que esses úteros irão gerar para a glória do nome do Senhor. Se aprofundando. Ela está vivendo um momento aqui, ó, mas tem outras fecundações acontecendo aí. Isso aqui é algo que está acontecendo, mas tem cativeiros sendo quebrados aqui também. Viu? Se envolva com o seu milagre. Mergulha aí. Senhor,